Bem, eu disse a você que faríamos essa parte aqui anteriormente, para a gente passar o cadarço depois. E é muito simples da gente fazer isso. Só que eu vou fazer numa forma separada, numa coleção separada. Já ensinei isso para você, mas vou repetir aqui uma nova coleção, tá? É só a gente colocar e selecionar botão direito do mouse, escolhe essa coleção e a gente seleciona para a gente fazer esse objeto aqui em uma layer, numa coleção separada, né? Então, tem N possibilidades de você fazer esses ganchinhos aqui. E aí é a seu critério que você queira fazer, tá? A forma como você quiser fazer. Você pode fazer igual o meu, você pode fazer buraquinhos, que muitas dessas botas têm buraco direto no couro, no caso, né? Então aí fica por sua conta o que você quer fazer, tá? Então vamos lá. Eu vou desligar essas duas partes aqui, só para a gente ficar com espaço livre. 1 e 5. Tá? E a gente vai colocar aqui um plano, Shift A, um plano, R90 em X, Ctrl A só para a gente garantir Rotation Scale, para não ter problema depois, tá? S, aqui é uma espécie de 1, 2, 3, 4, 5, algo com 5 pontas, então eu posso ir para o modo de edição, selecionar essa parte aqui, clicar no botão direito, subdivide. Eu estou selecionando agora em vértices aqui, eu tenho pelo menos aquele formato ali para ser colocado aqui, SZ, pronto, já tem essa forma diferenciada aqui. E aí eu posso realmente fazer um extrude, SZ de novo, tá? E em X, que eu tenho essa segunda parte. Eu posso até aumentar SZ aqui, e essa parte aqui também, SZ, para ficar mais parecido. Tá, como é que eu resolvo agora essa parte aqui para eu fazer aquele vão ali, né? Eu selecionar aqui, clicar em I e diminuir essa parte interna. E posso eliminar face, tá? Aqui ela é fechadinha e eu posso selecionar tudo, colocar um modificador Solidify, igual aquele que a gente acabou de colocar para aumentar aquela tira que tem aqui, essa tira aqui, tá? Então vamos lá. A gente pode colocar um modificador Solidify e vamos ver o que é interessante para a gente ter uma espessura. A gente pode aumentar aqui. E é bom a gente ligar o resto aqui para a gente entender direito o que a gente precisa fazer, né? Vamos lá. Vamos tirar do meio aqui, porque possivelmente a bota vai ficar na frente. 1 e 5. Vamos ligar aqui. Ah, não. Deixa eu desligar aqui. E isso aqui ficou, logicamente, enorme. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar só aqui. E vamos virar. Vamos clicar em 3. R90 em Z. E vamos começar a aplicar S aqui na bota. Vamos em 1 de novo. Opa, olha só a distância que isso está. A gente achando que está pertinho e ela está bem longe. Vamos em 3. E vamos colocar aqui. Agora sim, tá? Então vamos lá. Olhando de cima, se isso aqui for ficar assim, isso aqui for ficar assim, a gente pode ajeitar aqui, fazendo ela ficar de acordo. 7, aqui, S, R, Z, tá? Tem uma forma de você colocar isso com uma maior facilidade, que é a seguinte, eu vou usar isso aqui para ilustrar para você. Você coloca o 3D cursor onde você quiser, logicamente. Vamos levar isso aqui
para o modo de edição para a gente achar um ponto interessante aqui, tá? Eu posso pôr mais subdivisões aqui depois, mas agora eu quero só mostrar isso aqui rapidamente para você. Então, vamos dizer que eu seleciono aqui, eu seleciono uma aresta, um vértice, o que seja, tá? Se eu selecionar uma aresta, por exemplo, o que vai acontecer é que o Blender vai fazer o cálculo da metade, o centro da aresta. Então, eu venho aqui em Snap, eu vou escolher cursor ao selecionado, tá? Então, o cursor vai ficar colocado aqui. Aí eu volto para o modo objeto, seleciono o objeto que eu quero que snap, que grude ali, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar objeto e eu vou selecionar snap, isto é, grude a seleção no cursor. Então, ele vai grudar a seleção no cursor. Então, isso facilita muito a vida da gente, tá? Bem, se você quiser entender melhor, repita mais uma vez esse vídeo aqui que você vai compreender. É muito simples, tá? Primeiro, cursor ao selecionado, depois seleção ao cursor. São os dois passos principais para você conseguir esse objetivo aqui, tá? E no próximo vídeo a gente parte para fazer outras partes que, na verdade, são simples. Nós vamos conseguir resolver essa questão dessa bota-casa aqui mais rapidamente, muito mais rapidamente do que fizemos com a playlist da Casa Medieval, tá bom? Até o próximo vídeo, então. Se gostou, dá um like. Se não gostou, por favor, dá um dislike e aí me dá um alô, porque não gostou, quem sabe eu posso melhorar.